Mas Deus deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, aquele que crê e confessar será salvo. Em complemento desta grande salvação, quando nós aceitamos a Jesus, nós temos restituído na nossa vida a presença de Deus. Glória a Deus. A comunhão com Deus. Aquela comunhão que foi perdida no Jardim do Éden, ela é restituída para nós. E é muito importante uma vida de obediência, porque foi por causa da desobediência que o homem pecou e com o pecado ele morreu espiritualmente. E, além da morte espiritual, que foi imediata, teve a morte física também. Porque o homem não era para experimentar a morte física. O homem era para ter uma vida eterna com Deus, na presença de Deus, caminhando na presença de Deus, ouvindo o Senhor, obedecendo, amando e fazendo as obras de Deus. Mas com o pecado, a desobediência, tudo foi temporariamente perdido até que Jesus veio e nos resgatou. E quando Jesus nos resgatou, quando Jesus nos salvou, nós tivemos de volta a autoridade que foi perdida lá no Jardim do Éden. Jesus disse assim, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda a autoridade foi dada para Jesus. Quando ele morre na cruz e ressuscita, você vê ele declarando isso em seguida. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E essa autoridade que ele reconquistou para a raça humana, depois ele diz, eis que vos dou autoridade e poder. Então, essa autoridade e poder que o homem tinha perdido no Jardim do Éden, vem Jesus e nos restitui, nos dá de volta. E essa autoridade e poder para nós vivermos na terra em obediência à sua palavra. Irmãos, a presença de Deus é maravilhosa demais. Nós precisamos viver em obediência à palavra de Deus. Muitas vezes, coisas acontecem na nossa vida e que nós somos abatidos, somos afligidos. Imagina José, que homem vitorioso, não é verdade? Ele era o filho preferido, tinha promessa de Deus, mas ele passou por momentos muito difíceis. Ele foi vendido como escravo, ele foi depois aprisionado, foi caluniado, mas ele nunca pecou assim contra Deus. Ele sempre permaneceu confiante que Deus era fiel para cumprir a palavra dele na vida de José. E José foi colocado em lugar de honra. Então, muitas vezes na nossa vida, nós passamos por situações muito difíceis. Mas nós não podemos falhar, não podemos errar. Eu digo isso porque eu passei por momentos muito difíceis na minha vida. E eu cometi loucuras. E tive a oportunidade de me arrepender e de começar tudo novamente. Mas o melhor é que a gente não caia, não peque contra o Senhor. Porque as perdas são muito grandes. E a reconstrução é muito difícil. Mas Deus é fiel. Quando Ele diz na sua palavra que quando nós nos arrependemos, Ele perdoa. E Ele nos restaura. E Ele nos capacita para viver de glória em glória, de vitória em vitória. Então, o evangelismo, ele é muito importante. Ele é fundamental na vida do cristão que crê em Jesus. O cristão verdadeiro. Porque tem cristãos que não creem em Jesus. São as virgens loucas. Então, vamos ser virgens prudentes e viver na presença do Senhor,
de uma forma que agrade a Deus. E para evangelizar, nós temos muitas ferramentas poderosas. A primeira ferramenta poderosa que o Senhor nos deu são as suas armaduras, as armaduras de Deus, que está lá em Efésios, capítulo de número 6. Essas armaduras, o capacete da salvação, a couraça da justiça, os cintos, né, do evangelho da paz, a preparação de tudo que nós precisamos nessas armaduras, o escudo da fé, o calçado do evangelho, calçar os nossos pés com a preparação do evangelho da paz, a espada do Espírito, tudo, enfim, são ferramentas que nós temos para poder nos preparar para essa batalha, porque é uma verdadeira batalha, é saquear os infernos e povoar o céu. Essa é a realidade. Então, mas Deus nos capacita, Ele nos dá a sua palavra e nos dá o poder e a autoridade para pregar. Então, o evangelismo é o cumprimento da grande comissão. Evangelho significa boas notícias. Qual é essa boa notícia? A boa notícia que está em 1 Coríntios 15, do versículo de 1 a 4, que nós acabamos de ler nesse instante, que diz que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos e está vivo. Jesus Cristo está vivo. Aleluias, glória a Deus. E através dele nós temos a salvação, nós temos vida. E quando você comunica este evangelho, que você faz o apelo que está lá em Romanos 10, 9, que também nós acabamos de ler, rios de águas vivas fluem do seu interior para outra pessoa que está ouvindo. E através dessa palavra de vida, a pessoa encontra vida também em Jesus Cristo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim, foi o que Jesus disse. Então, glórias a Deus por isso. Então, existem muitas ferramentas para evangelismo. Você pode evangelizar através do seu testemunho, você pode evangelizar distribuindo Bíblias, você pode evangelizar distribuindo folhetos, você pode evangelizar de várias formas, mas a melhor forma, a forma mais eficaz de se evangelizar é quando você prega, quando você fala. Você prega o evangelho, você prega e a pessoa tem a oportunidade de dizer, eu creio em Jesus. Eu creio. Amém? Essa é a maior ferramenta que nós temos, que é a palavra falada. Porque a fé vem pelo ouvir. Por isso que a Bíblia diz, como crerão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Então, nós precisamos ser enviados. Nós precisamos ir aos perdidos. Enviar é você sair de um lugar para outro. Então, é necessário pregar o evangelho. Nós sairmos como Jesus ia, de cidade em cidade. Os discípulos também, de casa em casa, de cidade em cidade. Então, esse evangelismo eficaz, ele é feito através da palavra falada. O panfleto que ele é distribuído, ele é muito importante. São sementes que são lançadas, não é verdade? É muito importante. Eu já evangelizei em várias partes do mundo com panfletos evangelísticos. Mas a palavra falada, ela é poderosa. São rios de águas vivas que fluem do seu interior para a vida daqueles que estão ouvindo. Glória a Deus. Aleluias. Então, qual a importância do evangelismo? É outro item aqui. A importância do evangelismo é de fundamental importância para a vida do cristão e daquele que não é cristão. Para a vida do cristão, porque é obediência. A Bíblia diz em Malaquias 3, 16 até 18. A Bíblia diz assim, que aqueles que creem, que temem a Deus, que lembram do seu nome e falam com seu companheiro, que lembram do nome de Jesus, que Deus está atento, ouvindo e registrando.
Em Malaquias não diz que é o nome de Jesus, mas diz que é o nome do Senhor. Só que agora nós sabemos o nome do Senhor. O nome do Senhor é Jesus. Então, aquele que teme ao Senhor, que fala, que lembra do nome do Senhor e fala com seu companheiro, Deus está atento, ouvindo, registrando, e é um memorial diante de Deus para aqueles que lembram do seu nome. E ainda diz mais, diz que eles serão para mim particular tesouro. Poupá-lo-ei como pai poupa o filho que o serve. E vereis outra vez a diferença que há entre o justo e o ímpio, o que serve a Deus e o que não serve. Então, a importância do evangelismo é muito grande para o cristão, para mim e para você. Porque através do evangelismo nós temos bênção de Deus para a nossa vida. E para aquele que ouve, é salvação da alma, é transformação de vida, é vida eterna, glória a Deus. É vida com abundância, é ter uma vida, não mais uma vida como cegos, como mortos, mas é uma vida verdadeira, uma vida em Cristo. E o que é um evangelista? Um evangelista é aquele que prega o evangelho. E o que é o evangelho? O evangelho são as boas notícias. E que boa notícia é essa? Nós já aprendemos que é o que está em 1 de Coríntios, capítulo de número 15, versículos de 1 a 4. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos. Que a tua pregação, ela possa ter a pregação do evangelho, que está em 1 de Coríntios 15, e também o apelo, que está em Romanos 10, 9. Amém? Que Deus possa, assim, estar abençoando ricamente a sua vida e que o reino de Deus seja, assim, ricamente abençoado através de você. E que todas as bênçãos também do reino de Deus venham sobre a sua vida. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, eu te dou graças por esta aula. Senhor, que tu possa estar falando tremendamente aos nossos corações. E que esta aula não fique só aqui agora, neste momento, mas que esse conhecimento possa nos acompanhar todos os dias da nossa vida, que o Senhor tem nos dado aqui nesta terra, para que nós possamos ser obedientes ao Senhor e cumprir a tua grande comissão e ser canais de vida, canais de bênção para as pessoas. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Amém? Deus abençoe.